Tá bom? Então vamos começar a nossa reflexão lendo 1 João, capítulo 3. Esta é uma das passagens que traz em si uma grande promessa de Deus, uma promessa bastante motivadora para nós que vivemos a vida cristã e temos as nossas lutas, temos as nossas fraquezas, as nossas tendências, recebemos influências, tanto daquilo que temos por dentro, quanto das coisas que estão por fora, e todos nós vivemos numa luta. A vida cristã é uma luta, é uma batalha. Às vezes estamos bem, às vezes estamos feridos, e esse texto nos traz uma garantia muito confortadora e muito motivadora para nós que estamos na vida cristã. Eu já disse o texto, o capítulo, agora o versículo, 1 João, capítulo 3, apenas o versículo 6. O verso 6 diz assim: todo aquele que permanece nele em quem? Então, se você olhar um pouquinho antes, verá que o contexto aí aponta para a pessoa de Jesus. Portanto, o texto está dizendo isso. Todo aquele que permanece em Jesus não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu, nem o conheceu. Então, aqui está esta grande promessa da palavra de Deus. Qual é a promessa? A promessa de que em Cristo existe vitória sobre o pecado e as tentações. Esta é a promessa que está aqui. É verdade que existe um debate em torno do conteúdo desse texto. Há até uma versão que diz mais ou menos assim: todo aquele que permanece nele não peca. Essa versão que eu tenho aqui, eu creio que a maioria dos que estão aqui presentes tem uma versão como esta. Não diz exatamente assim: todo aquele que vive nele não peca. Diz como? Todo aquele que vive nele, ou todo aquele que permanece nele, não vive pecando. Existe uma diferença entre dizer não peca e dizer não vive pecando? Existe uma diferença? Então aqui está o debate. Não apenas em torno deste verso especificamente, mas dessa teologia, né, da maturidade cristã. Alguns defendem a ideia de que o cristão pode desenvolver-se na vida cristã até chegar a um ponto de perfeição em que não vai pecar mais. Se ele estiver em Cristo, ele não vai mais cometer pecado. A outra corrente é um pouco diferente. Entende que se você permanece em Cristo, embora você permaneça em Cristo, existe a possibilidade de um deslize. Existe a possibilidade de uma falha, de um pecado eventual. Bem, a minha reflexão hoje não vai girar em torno desse debate. Eu apenas estou citando o debate e vou apenas dizer que a minha preferência é pela segunda corrente. Me parece que é concorda mais com o que a Bíblia ensina. Ou seja, o ideal de Deus para o cristão é uma vida sem pecado. O próprio João, aí na sua carta, ele diz, capítulo 2, verso 1, se você voltar uma página, você vai ver isso. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Está aqui o ideal de Deus. Mas o texto continua dizendo assim: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, o ideal de Deus é uma vida sem pecado. No entanto, Deus reconhece a possibilidade de que, eventualmente, tenhamos uma falha. E a escritora Ellen White, cremos que, sob a inspiração, ela nos diz que o pecado na vida do cristão é um acidente, ou seja, ele pode ocorrer, mas é um acidente. O que significa um acidente? Não é uma coisa planejada, não é uma coisa com a qual você convive deliberadamente. Então, existe a diferença entre você viver em pecado, você viver em transgressão, e você ter consciência do pecado e continuar no pecado. Esta é uma condição. A outra condição é você buscar a Cristo, permanecer em Cristo, lutar para não pecar, buscar o poder de Deus para ter a vitória e, eventualmente, escorregar o pé, não é? Deslizar, cometer uma falha, mas aí a Bíblia diz o quê? Nesse caso, se volte para Deus, peça perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o que eu quero ressaltar nesse texto que nós lemos,
capítulo 6, 1 João 3,6, todo aquele que permanece nele não vive pecando, é a essência da passagem. Por isso que eu disse, eu nem ia comentar muito sobre o debate, acabei já comentando bastante, né? Mas a essência da passagem, a mensagem central desse texto é uma. A mensagem central é que, em Cristo, nós podemos alcançar a vitória sobre o pecado e a tentação. Está aqui a promessa. E, nesse sentido, essa promessa ela é absoluta. Ou seja, não depende de outros fatores. Então, quando você for tentado, ou quando passar pela sua cabeça raciocinar assim, eu vivo em pecado, eu tenho esse vício, eu tenho essa fraqueza, é porque a educação que eu recebi, ou porque a influência do meu pai, ou da minha mãe, ou da minha família, ou do ambiente onde eu fui criado, porque o meu passado, porque isso e aquilo. Bem, todas essas coisas, esses elementos, de alguma forma influenciam sim na nossa vida. Mas o que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte, é que a graça de Deus, o poder de Deus é suficiente para dar-nos a vitória, mesmo sobre todas essas situações. Então, não importa a sua origem, não importa, enfim, a educação ou a falta da educação que você tenha recebido, não importam as influências que você recebeu no passado. Repito, essas coisas vão determinar alguma coisa no seu comportamento, na sua vida, nas lutas que você tem, mas pela graça de Deus, permanecendo em Cristo, podemos obter a vitória sobre o pecado e a tentação. Eu esperava ter ouvido um amém um pouquinho mais vibrante, né? Eu vou repetir. Como é bom a gente... eu acho que esse amém não é só no sentido assim de eu concordo, né? No sentido assim, Senhor, é isso que eu quero. Né? Em Cristo existe vitória para o pecado e a tentação. Amém. Amém. Tem alguém aqui com uma luta especial na sua vida? Tem alguém aqui que está batalhando contra um vício, contra uma tendência, contra um pecado não abandonado, alguma coisa que está tirando a sua tranquilidade, que está deixando você com sentimento de culpa e você acha que não vai vencer? Então, eu vim aqui hoje à noite para dizer que em Cristo existe vitória. Muito bem. Vamos pensar um pouquinho agora do ponto de vista do tentador. O tentador, ele olha para a pessoa que está em Cristo e ele sabe que aquela pessoa permanecendo em Cristo será vitoriosa. O que o tentador, como é que ele vai então proceder com essa pessoa? Então eu trouxe para você esta noite 2 textos de Ellen White, do Espírito de Profecia, e esses textos são muito esclarecedores para a gente. O primeiro deles está no livro O Grande Conflito, página 530. Preste atenção à leitura, vejam o que diz aqui. Satanás está bem ciente de que a mais débil alma que permaneça em Cristo é mais que suficiente para competir com as hostes das trevas. Uau! A mais débil alma que permaneça em Cristo é mais do que suficiente para competir com as hostes das trevas. O texto continua dizendo, e que, caso ele, o tentador, se revelasse abertamente, seria enfrentado e vencido. Então, está dizendo aqui que Satanás sabe disso. Ele olha para uma pessoa, um jovem, um rapaz, uma moça, um adulto, um homem, enfim, ele olha para uma pessoa que está em Cristo, que permanece em Cristo. Então, ele sabe, o texto diz, ele está bem ciente de que essa pessoa, ainda que seja a mais débil alma, estando em Cristo, essa pessoa é mais do que suficiente para competir com as hostes das trevas. E que se ele se apresentar com tentação, tentando derrubar essa pessoa, ele vai ser enfrentado e vencido. É poderoso o texto, sim ou não? É isso que está dizendo aqui. Mas aí o que ele faz? Ele muda de canal, né? Ele olha, bom, isso aqui não tem jeito, eu vou buscar outro. É isso que ele faz? Não. Aí o texto continua dizendo assim, portanto, ele, o tentador, procura retirar de suas potentes fortificações os soldados da cruz. Então, veja, a pessoa está aqui em Cristo. O inimigo olha e sabe que ele não tem chance de vencer. Se ele vier para a luta, ele vai ser enfrentado e vencido. O que ele faz, então? O esforço inicial dele não é tanto no sentido de derrotar, de derrubar, de levar ao pecado.
O esforço dele é retirar das suas potentes fortificações, retirar da comunhão com Cristo essa pessoa. É isso que diz o texto. Vou ler o outro texto, bem curtinho agora, Caminho a Cristo, página 71. Ele diz assim, o texto diz, é constante empenho de Satanás conservar a atenção desviada do Salvador e evitar assim a união e comunhão da alma com Cristo. Bem, esses textos me levam a uma reflexão, aliás, me fazem uma advertência, e me revelam uma coisa em relação a como o inimigo de Deus age para derrotar uma pessoa. A gente sempre fala assim, o inimigo vem com as tentações, ele é o tentador, não é? Então a arma dele é a tentação. Só que a gente aprende aqui que, na verdade, o inimigo ele tem duas armas para derrotar o cristão. Se uma não funciona, ele vai com a outra. Qual é a primeira arma? É o que se chama de tentação. Por isso que ele é chamado de o tentador. O que é a tentação? É o esforço do inimigo para levar uma pessoa ao pecado, à transgressão, à desobediência, ao afastamento de Deus. Isso é tentação. A tentação está relacionada com a transgressão da lei de Deus. É isso que é tentação. Então, ele se aproxima de alguma forma, lança a mão dos recursos disponíveis. Que recursos são esses? Tantos, como eu já mencionei, recursos para o mal que estão presentes em nós. Todos nós temos inclinações, tendências, deficiências de caráter, hábitos desenvolvidos e que estão impregnados no nosso caráter. Então são as tendências internas, e Satanás as conhece, e ele lança a mão disso. E ele lança mão também dos recursos externos, as atrações, as luzes do mundo, os amigos, as influências mundanas, as coisas, a ambição, a vaidade, tantas coisas de dentro e de fora, para nos levar à transgressão da lei de Deus. Isso é tentação. Isso é tentação. Só que os textos que nós lemos estão revelando o seguinte, que para aquela pessoa que permanece em Cristo, o que diz lá 1 João 3,6? Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Então, a pessoa permanece em Cristo, Satanás sabe que essa arma não vai ser suficiente. A tentação. Porque a pessoa que permanece em Cristo vai alcançar a vitória sobre o pecado e a tentação. Os textos de Ellen White que eu acabei de ler nos revelam a segunda arma do diabo, que eu vou chamar aqui de distração. Distração. Vejam se não é isso que está aqui. Vou repetir o texto de Caminho a Cristo, página 71. É constante empenho de Satanás conservar a atenção desviada do Salvador. O que significa uma pessoa quando está com a atenção desviada? Está o quê? Ei, você está me ouvindo? Presta atenção aí. Está com a atenção desviada. Quer dizer, está aqui, mas está com a cabeça, coração, noutra coisa. Então, é constante empenho de Satanás conservar a nossa atenção desviada do Salvador e evitar assim a união e comunhão da alma com Cristo. Ou seja, se você permanece em Cristo, vai ser vitorioso. Aí o que o diabo faz? Com a tentação não funciona. Aí ele vai vir com o quê? Com a distração. Para quê? Evitar a comunhão da alma com Cristo. Como é que a gente identifica o que podemos chamar de as distrações do diabo na nossa vida? Bem, como eu disse, a tentação, ela está relacionada com o pecado, com a transgressão. Não é isso? Com a desobediência. A tentação tem essa conotação negativa. Está relacionada ao mal, à transgressão, desobediência. A distração, não. É por isso que, normalmente, nós estamos já despertos e atentos com relação à tentação. Quase sempre, para não dizer sempre, a gente sabe quando vem uma tentação. A gente sabe quando alguma coisa se aproxima, seja uma influência, seja uma luz, seja um som, seja uma pessoa, seja algo que a gente sente, tem tentação aqui, isso aqui é fraqueza minha, isso aqui vai me levar à transgressão. A gente identifica.
Porque a tentação está relacionada com transgressão, com desobediência. O grande perigo das distrações do diabo é justamente o fato de elas não estarem relacionadas necessariamente com o pecado, com a desobediência, com a transgressão. Ou seja, a distração pode ser uma coisa lícita, aprovada por Deus e pela Bíblia, no entanto, pode se transformar numa ferramenta do inimigo para impedir a nossa comunhão com Cristo. Só isso. E esse é o grande perigo. Nós não damos a devida atenção e não temos o devido cuidado contra as distrações. Porque, afinal de contas, não é pecado mesmo. Não é pecado. Não, isso aqui não tem nada demais. E, de fato, não tem. E, de fato, não é pecado. E onde é que está o perigo? O perigo é que a distração do inimigo, embora não seja reprovada pela Bíblia, embora não seja pecado, ela vai fazer uma coisa na sua vida. Ela vai consumir o seu tempo, a sua energia e o seu interesse pelas coisas espirituais. Esse é o perigo da distração. Eu gostaria de não precisar mencionar aqui o que poderia ser uma distração do diabo da nossa vida. E é até possível que eu nem precisasse fazer isso. Porque vocês são inteligentes. E cada um aqui já pode estar pensando em qual tem sido a distração do diabo na sua vida. Ah, não é pecado, não é pecado. Mas está consumindo o seu tempo, a sua energia e o seu interesse pelas coisas de Deus. Mas para não correr o risco de alguém sair daqui pensando assim, puxa, mas o que é, afinal de contas, o que pode ser uma distração do diabo? Eu vou, quem sabe, aqui apenas a título de exemplo, porque podem ser tantas coisas, mas a título de exemplo, o que pode ser uma distração do diabo na nossa vida? Vamos lá. Alguém me ajuda? Vamos falar aqui. A televisão pode ser uma distração do diabo? Pode, sim. Por quê? Alguém vai dizer, porque tem tanta violência, sexo e infidelidade conjugal e tanta... Não é disso que eu estou falando. Essa parte da televisão entra na categoria de tentação, porque é coisa ruim, é coisa negativa, que vai incitar ao pecado, à desobediência. Eu não estou falando da tentação. Eu estou me referindo aqui ao bom uso da televisão. Eu estou falando aqui para aquela pessoa que tenha o cuidado de selecionar o que vai ver. Não, olha, eu só vejo coisa boa, programa cultural, vou ver um filme, mas é um bom filme, né? Quem sabe um pouco de esporte, coisas que promovem a vida, que promovem a saúde, nada demais. É disso que eu estou me referindo. Não estou falando do mau uso, que seria a tentação, estou falando do bom uso. O bom uso, embora seja para aquilo que é bom, pode se transformar numa arma do inimigo. Quando? Quando consome o seu tempo, quando tira a sua energia espiritual e elimina o seu interesse pelas coisas de Deus. Então, a grande pergunta, nesse caso, não é, o que é que você está vendo na televisão? Eu não preciso dizer aqui, olha, cuidado com o excesso de violência, cuidado com a pornografia na televisão, cuidado com... Eu não preciso dizer, todo mundo aqui já sabe e já identifica, vai ver se quiser, mas tem consciência. Eu não preciso dizer isso. A reflexão que eu quero fazer aqui é somente uma. Quanto tempo? Quanto tempo? Ainda que seja para ver o que há de bom ali. A questão é, quanto tempo? O que mais poderia ser uma distração do diabo na nossa vida? Deixe-me ver. Internet pode ser uma distração? Claro, porque a internet, olha, a gente tem visto os índices de infidelidade conjugal, né? Já demonstram claramente que o meio mais frequente de infidelidade conjugal é a internet, né? A internet é o meio mais eficiente de propagação da pornografia, né? Da pedofilia, não é nada disso, eu não estou me referindo a essas coisas.
Essas coisas são pecaminosas, estão na categoria de tentação. Eu não estou aqui para falar da tentação. Eu estou me referindo ao bom uso da internet. Eu quero aqui falar para aquela pessoa que faz o bom uso, que usa a internet, né, para as coisas boas, né, para o estudo, para bons relacionamentos, manter amizade, encontrar amigos. Como é bom, eu tenho tantas pessoas, né, Facebook, Twitter, eu tenho seguidores, eu sigo alguns, né, eu tenho o Twitter, Facebook, enfim, revejo amigos, amigas de tanto tempo, é tão saudável. Então eu estou me dirigindo àquelas pessoas que fazem o bom uso, que têm consciência e que têm o controle de não enveredar pelas ondas perigosas, né, do pecado na internet. Não, fazem o bom uso. É esse bom uso que pode se transformar numa distração do diabo em sua vida. A questão é só uma. Ainda que você esteja fazendo bom uso, a questão é qual? Quanto tempo? Quanto tempo? E todo mundo aqui sabe que depois de 2, 3 horas na frente do computador, mexendo na internet, não sobra nem energia e nem interesse para a Bíblia, para a oração, para a comunhão com Deus. É aí que o diabo sai vencendo. E no momento em que ele consegue interferir na sua comunhão com Deus, ou seja, ele vai tirar você das suas potentes fortificações, que é a sua comunhão com Cristo, onde você estava protegido contra as tentações. Ele vem com a distração, elimina a sua comunhão, consome o seu tempo, ainda que com coisas boas, mas consome o seu tempo, dispersa a sua atenção das coisas espirituais, você interrompe a sua comunhão com Cristo, e aí se torna vulnerável à tentação. Aí ele vem com a tentação e você não tem força para resistir. É tão simples assim. O que mais poderia ser uma distração? Bem, eu não vou querer aqui multiplicar exemplos, né? Mas eu poderia mencionar aqui tanta coisa, né? Tanta coisa. A música. A música mundana. Não estou falando isso aí, entra na categoria da tentação. Estou me referindo à boa música. A boa música, até ao louvor, a música cristã. Eu me preocupo às vezes quando eu vejo pessoas que estão envolvidas com música e parece que não existe mais nada na vida. Todo o tempo que tem na sua vida religiosa é para ouvir, quem sabe para ensaiar, para treinar, para tocar. E acham que por estarem envolvidos numa atividade religiosa, elimina a necessidade de estudar a Bíblia, de orar, de manter comunhão com Deus. Então aquilo que é bom em si se transforma numa arma do inimigo para interferir na sua comunhão com Deus. E quando interfere na sua comunhão com Deus, você fica vulnerável à tentação. O que mais? Olha, vou falar para mim mesmo e os da minha classe, os da minha categoria. Nós que atuamos como líderes de igreja, nós corremos um risco muito grande de sermos distraídos pelas coisas espirituais, pelas coisas da igreja. E me dirijo aqui a todos aqueles que de alguma forma estão envolvidos com as atividades da igreja. Seria tão fácil eu dizer assim, não existe melhor coisa para fazer para a vida espiritual do que estar envolvido com as coisas da igreja. Mas nós corremos o risco de estarmos tão ocupados com os trabalhos da igreja, com as atividades da igreja, a ponto de não termos tempo, nem energia e nem interesse para a nossa comunhão pessoal com o Senhor da igreja. E com o grande risco de termos a consciência aplacada, justamente pelo fato de estarmos gastando o nosso tempo, energia e interesse nas coisas da igreja. Mas nada disso substitui o contato com a palavra de Deus, o momento de oração a sós com Deus. É somente com essa experiência, a comunhão pessoal com Deus, o contato com a palavra de Deus, uma vida de oração, é somente assim que nós vamos conseguir permanecer em Cristo. E é para esses que vale essa promessa. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Eu termino fazendo uma pergunta. Tem alguém aqui essa noite que precisa tomar uma decisão importante na sua vida em relação a essa reflexão que fizemos hoje? Quem sabe interromper algum hábito, mudar algum hábito, estabelecer algumas prioridades, regular melhor
a sua agenda diária, controlar um pouquinho o seu impulso para o mundo eletrônico ou outras coisas, ou mesmo o esporte, ou seja lá o que for de bom. Estou falando das coisas boas, estou falando de tentação, estou falando das coisas boas. Mas coisas que estão distraindo você da sua comunhão com o Senhor. Será que tem alguém aqui que precisa tomar uma decisão importante nesse sentido? Eu quero orar por você. Eu vou convidar você a fechar os olhos. Vamos ter um momento em silêncio, e eu sugiro, faço aqui a sugestão, de que você agora ore ao Senhor e diga assim: Senhor, eu preciso concentrar mais a minha atenção no Senhor. Ajuda-me a eliminar essas distrações. Dá-me autocontrole, dá-me disciplina, dá-me o que for preciso, para que eu possa desenvolver uma comunhão saudável contigo. Depois desses momentos de oração silenciosa, de alguns segundos, eu vou terminar com uma oração aqui da frente. Feche seus olhos e ore ao Senhor.